Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Iniciamos hoje mais uma aula de programação CNC básico para centro de usinagem. Na última aula nós falamos sobre códigos e funções básicas para nós estarmos aqui iniciando a programação. Então hoje nós iremos ver como vai ser a estrutura desses primeiros programas básicos que iremos fazer. Antes disso, peço a você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para estar fortalecendo o canal. Bom pessoal, então nossos programas aqui para centro de usinagem nós vai ser no comando FANUC e temos aqui o desenho da nossa peça, que vai ser quadrada. Vai ser uma peça quadrada que seus lados mede 50. Temos aqui o ponto de segurança e o ponto de aproximação. Então, quando a gente faz o programa, a gente precisa saber aonde está o ponto zero, sem coordenada absoluta, se é no sentido horário ou no sentido anti-horário, qual é a RPM, qual é o avanço, qual é a profundidade que a gente vai estar trabalhando ali. Então, essas são as primeiras coisas básicas que a gente precisa saber antes de estar fazendo o nosso programa. Após ter essas informações, e no caso aqui nosso ponto zero está na aresta, vai ser em coordenada absoluta, vai ser no sentido horário. A RPM e o avanço tem uma fórmula para estar chegando nesse valor, não vou estar falando sobre isso agora, eu já vou estar deixando aqui a RPM e o avanço só por questões didáticas. Então, RPM de 5.000, avanço de 800 mm por minuto, e a profundidade que a gente vai estar trabalhando aqui vai ser de 5 mm. Então nós vamos iniciar nosso programa com a chamada, que inicia pela letra O. Já tinha mostrado na aula anterior, a letra O, né, que é chamada. E a letra O vem acompanhada de 4 dígitos, que pode ser de O001 até O9999, que é o nome do nosso programa praticamente, né? Então, nosso programa aqui nesse exemplo chama O2001. Depois vem o cabeçalho, onde a gente vai colocar ali as funções preparatórias até as funções de cancelamento. Então, G90, coordenada em absoluta, G21, sistema de coordenadas em milímetro, G17 plano de trabalho X e Y, G54 zero peça, G40 é descompensação e G80 cancela ciclos. Depois de nós ter montado o nosso cabeçalho, nós vamos vir com a ferramenta T01, M06. Podia ser T02, T03, T04, vai depender em que posição a ferramenta que a gente quer usar está lá no magazine. Poderia ser T02, a nossa ferramenta está lá na posição 2 na magazine. Na magazine é onde fica ali as ferramentas no CNC, no centro de usinagem, onde cada uma está numa posição lá. Então, dependendo da ferramenta que eu vou usar, eu indico aqui no programa. A ferramenta que eu vou usar está na T01, então eu vou pôr aqui T01. Se estivesse na T05, a ferramenta que eu quero usar, eu colocaria aqui T05, certo? E M06 é troca automática. O que acontece? Quando o programa lê T01, M06, ela entende que eu vou usar aqui a ferramenta 1. Então ela vai lá, pega a ferramenta 1 e põe lá no eixo árvore. E nota aqui que tem aqui um ponto e vírgula, a qual nós chamamos EOB, que é o End of Block, que é fim de bloco. O CNC ele vai lendo bloco a bloco, e quando ele chega aqui, ele entende que é o fim do bloco, ele vai para o próximo bloco. Então, todo bloco que a gente estiver montando, a gente sempre vai colocar o EOB, que é o fim de bloco. Depois de ter chamado a ferramenta, que é no T01, M06, vem a rotação, indicada pela letra S, mais o valor da RPM aqui, que no caso a nossa é 5.000, M03, que liga este árvore no sentido horário. Você pode deixar M03 como M3, não é certo, pessoal? Ou M06 como M6 aqui. Então, S5000 M3 liga o eixo árvore no sentido horário. E EOB. Depois da rotação vem a coordenada de segurança, G00Z150. Minha ferramenta lá no zero máquina, eu vou trazer em Z150. E depois vou vir com a compensação de altura G43H1 Z80. Aqui no H é o corretor de altura, como vimos na aula passada. Como a minha ferramenta está na posição 1, eu tenho que colocar aqui posição 1. Não posso colocar aqui T01 e aqui H2, senão não vai acontecer a compensação de altura. Minha ferramenta está na T01, na posição 1, então eu vou colocar aqui H1 ou H01, que é a mesma coisa. Depois vem a aproximação, G00x-20, y-20. Como o ponto zero está aqui, eu vim para o ponto de segurança, x-20 e y-20. Depois tem aqui a aproximação em G00z-5. Eu desci os 5 mm de profundidade. Eu estava aqui em Z80 e eu já desci em Z-5. Então eu estou a 5 mm da face da minha peça, certo? G00z-5, desci em Z. Depois vem a aproximação novamente, x0, y-20. Vim para o ponto de aproximação. Aí vem a compensação de raio G41D01. Aqui ó, D está relacionado ao raio da ferramenta. Então, como minha ferramenta na posição 1, eu ponho aqui 01. X0, Y0, F800, que é o avanço. Então minha ferramenta está aqui. Dei a compensação de raio e minha ferramenta está parada aqui.
E agora vem as coordenadas de usinagem. x0, y50. G01, x0, y50. G01, x50. Y50. Notem aqui, pessoal, que eu repeti o G01. Eu não precisava repetir o G01, porque eu já tinha colocado aqui. Então, era só colocar x50 e nem o y50 eu precisava colocar, porque eu só estou andando em x. Então, eu poderia ter deixado só x50, que ele ia entender que eu estava nessa posição. Só que, por questões didáticas, eu vou estar repetindo aqui somente para a gente estar aprendendo aí, tá decorando aí, aprendendo a montar os códigos e a identificar os códigos. Depois, mais para frente, eu vou tirando, vai simplificando aí o programa. Então, quem estiver assistindo aí, não ache ruim ou vem, né, falar, por que está montando assim? Por quê? Por questões didáticas eu vou estar deixando assim. E lembrando que esse curso não é para quem já sabe, é para quem ainda não tem noção. Então, x50, y50. Aí vem g01, x50, y0. Olha que novamente aqui, eu já estava em y na mesma posição, então não precisava colocar y0, quer dizer, x50. Não precisava repetir o x50. Era só colocar y0, que tem que identificar, mas por questões didáticas eu vou estar fazendo assim. Depois g01, x0, y0. E depois da aproximação, G00, x menos 20, y0. E aí vem a descompensação, G40, x menos 40, y menos 40. Então minha ferramenta vai estar mais ou menos aqui. G00, Z100, subir com a minha ferramenta, desaproximação, né? Subir com a minha ferramenta em Z100. E M05, desliga o eixo árvore. M30, fim de programa. Então, pessoal, basicamente nosso programa, a estrutura dele vai ser dessa forma. Vai ter uma chamada, vai ter um cabeçalho, vai ter ali a ferramenta, a rotação, pode ter ali a coordenada de segurança. No caso, quando eu estiver jogando no simulador, não vou estar usando aqui esse coordenada de segurança, porque está dando um erro lá ainda, não sei porquê. Mas, geralmente assim, ferramenta, rotação, coordenada de segurança, a compensação de altura, as aproximação, depois vem ali a compensação do raio da ferramenta, vem as coordenadas de usinagem, depois terminou ali as coordenadas de usinagem, vem a desaproximação, descompensação. Aí eu subo com a minha ferramenta em Z, para não correr nenhum risco. Desligo o fuso e fim de programa, certo? Então, toda vez que a gente for montar o programa, a gente tem que ter algumas informações. Saber onde está o ponto zero, se vai ser em coordenada absoluta, se vai ser no sentido horário, qual é a RPM, qual é o avanço, qual é a profundidade que a gente vai estar descendo ali com a nossa ferramenta, saber a espessura da peça. Tem que ter também uma noção de desenho técnico. Mecânico, tem que saber ler e interpretar os desenhos. Então, como aqui é uma peça quadrada, né? Um programinha básico. Vai ser essa estrutura. Agora eu vou estar mostrando no simulador aqui esse programa rodando somente para você estar vendo. Ainda não é aula no simulador, somente você está vendo. Bom, pessoal, então estamos aqui no simulador. Vou estar mostrando aqui, só para estar ilustrando para vocês o que o CNC vai fazer. Então vou estar mostrando bloco a bloco o que foi explicado ali agora há pouco. Então vamos lá. Então, chamada do programa. Perceba que aqui está um N, N5, N10, N15. Esse N é um número sequencial. Depois nós vamos estar fazendo o nosso programa sempre colocando o N, que é o número sequencial, o número de cada bloco aqui. Então, está no O0020. O programa foi para N5, que é o G90, G21, G17, G54, G40 e G80. Coordenada absoluta, coordenada de milímetro, plano de trabalho x e y, 0 peças, descompensação e cancela ciclos. Ele vê aqui o EOB, ele entende que ele tem que pular para outro bloco. Então ele vai para T01M06. No caso aqui, como a ferramenta já está aqui, ela continua aqui. Caso não tivesse a ferramenta, ele ia lá no Magazine buscar a ferramenta. Então T01M06, o próximo é o RPM, ele vai ligar a rotação. Perceba que a ferramenta está girando. E M3, que é no sentido horário. E agora ele vai fazer a compensação de altura. Perceba que a ferramenta dá uma descida ali para Z80. G00, x menos 20, y menos 20. A ferramenta se movimentou. Ela vai descer em Z menos 5 agora. Em G00, constatamos ele se deslocando. Agora aqui ele já desceu a profundidade que eu quero. Então Z menos 5. Ele vai para G0, x0, y20. Vai fazer a compensação do raio.
e olha aqui a compensação do raio e o avanço de 800. E agora vai fazer o que? A usinagem. Então x0, y50. Então não está andando em x, está subindo em y. Só está andando em y. x50, y50. E agora ela vai descer em y. Está indo para o y0, x50, y0. G01, x0, y0. Assim terminando o nosso quadrado ali. Vai desaproximar. Descompensar. G40, descompensação do raio. Vai subir em Z. M05 que desliga o fuso. Percebe que agora a ferramenta parou de girar. Então desligou o fuso. E M30, fim de programa. Então é isso, pessoal. Um programinha simples que já tem como jogar no CNC que ele vai entender o que a gente está querendo dizer. Agora eu vou pôr o programa para rodar ele inteiro aí sem parada. Bom, então tá aqui o modelo que a gente programou ali agora. Só esse programinha simples já deu para fazer o que a gente estava querendo fazer, que era a nossa peça quadrada aqui de 50 por 50. Não se preocupe ainda que essa aula aqui ainda não é a aula do simulador. Mais para frente eu posso estar fazendo aqui as aulas aqui no simulador para a gente estar simulando aqui como se estivesse na máquina. O que eu quero mostrar aqui para vocês agora é a Magazine. Olha, pessoal, isso aqui é a Magazine, onde fica as ferramentas. No caso, isso aqui é mais ou menos isso aqui, né? Então, elas ficam nas posições. Posição 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E no programa a gente indica qual ferramenta a gente quer usar. Se é T06, T01, T02. É onde fica. Então, ele vai entender que tá vai pegar a ferramenta que está nas posições que a gente quer e vai colocar lá no eixo árvore. Então essa é a Magazine, onde fica as ferramentas nas suas posições que é numerada. Então é isso, vamos para o próximo exemplo. Então vamos lá, pessoal, temos aqui essa peça que tem 3 raios, um raio de 20, um raio de 30 e um raio de 26 e um chanfro de 18. Tem 18 aqui e 18 aqui. Foi tirado, né, para fazer esse chão. E seus lados médio 90. Então o que tem aqui de informação? Meu ponto zero é no centro, em coordenada absoluta, sentido horário, RPM 3000, avanço de 520 mm por minuto e a profundidade de 2 mm. Então, olha aqui, no sentido horário, então é o G41 que nós vamos estar utilizando, né? Se meu ponto zero está no centro, do centro até aqui eu tenho 45, que no caso é menos 45. Nós imaginamos o plano cartesiano desenhado aqui, então tenho menos 45. Mais os 20 do ponto do PS, que é o ponto de segurança, eu vou ter o quê? Menos 65, certo? A mesma coisa em Y, menos 65. Se eu somar os menos 45 com os mais 20 que tem aqui, eu vou ficar com menos 65. Então, a chamada do meu programa vai ser O2003, que é o nome do meu programa. Perceba que tem aqui N5, N10, N15, podia ser N1, N2, N3, N4. Aí você que vai determinar. Esse N é o número sequencial, a qual nós vai estar numerando aqui cada bloco. Então, eu fiz de 5 em 5, você podia fazer 1, 2, 3. Da forma que você quiser fazer, você pode estar fazendo. Então, na linha aqui, no bloco N5 aqui, G90, G21, G17, G54, G40 e G80. Cancela o quê?
ciclos, G40 descompensação, G54 zero peça, G17 plano de trabalho XY, G21 sistema de coordenadas em milímetros, G90 sistema de coordenadas absoluta. T01 M06 é a nossa ferramenta e M6 troca automática. S3000 RPM, de 3000 M3 liga o eixo árvore no sentido horário. G43 compensação de altura, corretor de altura H1 ou H01, Z20, G00, X-65, Y-65. Ou seja, eu tenho 45 aqui, mais os 20 dá 65. Só que no caso vai ser menos 65, né? Esse lado aqui é o lado negativo, menos 65. E Y menos 65. Bom, pessoal, se vocês assistirem aquelas aulas de coordenadas que eu fiz, aqueles exercícios, você não vai ter dificuldade aqui, porque a gente já praticou esse tipo de coisa. Então eu não vou estar explicando mais aqui sobre coordenadas. Então, x menos 65, y menos 65, que é os 45 que tem aqui, mais os 20 que está aqui do ponto de segurança. Então, x menos 65, y menos 65. Desci com a minha ferramenta em Z5, G00, Z5. Estou 5 mm da face da minha peça. Depois, G01, Z-2, F520, que é o avanço. E agora, Z-2, eu desci em Z-2. Eu estou a 2 mm abaixo aqui da face da minha peça. Depois, G41, x menos 45, y menos 65. Eu estou aqui nessa posição. G41, x menos 45, y menos 65, de compensação de raio da ferramenta. Depois eu vou para G01, x menos 45, y 25. Então, G01, x menos 45, y 25. Eu estou nessa posição. Eu estava aqui em x menos 45, y menos 65. Eu subi até aqui, G01, x menos 45, y menos 25, porque eu estou tirando os 20 do raio. Então, y menos y25. Agora eu tenho aqui um raio, que é o G03. Por que G03? Olha só o movimento que minha ferramenta tem que fazer. Se eu continuar aqui esse movimento, ela está fazendo um movimento anti-horário. Então, a G03, que é a interpolação circular, no sentido anti-horário. Então, G03, x menos 25, que é nesse ponto aqui, x menos 25, que eu estou tirando os 20 do raio, y45, raio de 20. G03, x menos 25, y45, raio de 20. Estou nessa posição. Agora minha ferramenta ela vai vir até aqui. Então ela vai andar o quê? G01, x15, y45. Porque x15 tinha os 30 do raio. Eu tirei os 30, era 45. Eu tirei os 30. 45 menos 30 dá 15. Então x15, y45. E aí vem o raio, que é um G02. Porque estou fazendo agora. Perceba que a minha ferramenta vai fazer um movimento no sentido horário. Então, G02, x45, y15, raio de 30. Aí a minha ferramenta está nessa posição. Então, G02, x45, y15, raio de 30. Minha ferramenta vai vir para essa posição. Ela vai ficar G01, x45, y menos 19. Por que menos 19? Eu estou tirando aqui o raio de 26. Se você fazer a conta aí, 26 mais 19 dá 45. Então, se você fazer a conta aí, 26 mais 19 dá 45. Só que como eu estou aqui, eu tenho que tirar esse 26. Então, x45, y19. Agora eu vou vir para cá. Tem um raio de 26. E olha só a minha ferramenta. Ela está fazendo um movimento no sentido anti-horário. Então, vai ser um G03, x19, y menos 45, x19, porque eu tirei o raio de 26. Então, x19, y menos 45, raio de 26. E G01, x menos 27, y menos 45, x menos 27, porque eu tirei o 18. Então, x menos 27, y menos 45. E aqui, G01, x menos 45, y menos 18. E aí depois aqui tem G01. Você vê que aqui eu não repeti o G01, né? Coloquei só x menos 55 e y menos 17. Não tinha problema, porque ele entende que ainda estou no G01. Então o que eu vou fazer aqui? Nesse x menos 55, y menos 17. Eu estou aqui. Eu vou fazer isso aqui com a minha ferramenta. Eu vou subir 1 milímetro somente. Vou para menos 17 e vou andar em 5. Estou em menos 45, né? X menos 45 e y menos 18. Vou fazer x menos 55 e y menos 17. E depois vou jogar um G40, x menos 65, y menos 65. Que é a descompensação de raio da ferramenta. E vou subir com a minha ferramenta em Z100. Depois M5, desligo o fuso. E M30, fim.
de programa. Então, quando a gente for fazer o nosso programa, nós vamos numerá-lo bloco a bloco. E aí você vê a sequência que você vai querer fazer, de 5 em 5, ou 1, 2, 3, 4, 5. Aí você quer escolher. Temos que interpretar o desenho, temos que saber se o nosso ponto zero está no centro, se vai ser em coordenada absoluta ou incremental, se vai no sentido horário. Esse mesmo programa a gente poderia ter feito no sentido anti-horário. Poderíamos ter feito também no sentido incremental, mas na próxima aula a gente vai estar praticando aí alguns exercícios em incremental, mas os programas que a gente vai estar fazendo aqui vai ser mais mesmo em coordenadas absolutas, certo, pessoal? Então eu vou estar mostrando agora no simulador, somente para você estar visualizando o que o CNC vai fazer com esse programinha que está montado aqui. Que é um programa simples, que poderia simplificar muito mais ele aqui, só que por questão didática somente, como é o primeiro programa, eu vou estar montando dessa forma. Então vamos lá para o CNC ali, para o simulador. Bom pessoal, então estamos aqui agora no simulador, eu vou estar mostrando para vocês com aquele programinha simples que a gente montou ali, que o CNC já entende o que a gente está querendo fazer. Então, não se preocupe que essa aqui ainda não é aula de simulador, eu não vou estar mostrando aqui ainda as funções do simulador, mas é somente aqui para você estar visualizando, certo? Então eu vou colocar bloco a bloco aqui para vocês visualizar o que o programa está querendo dizer para o CNC. Tá aqui O2003, que é a chamada do programa. Ele vai para N5 agora e vai entender que o meu programa é em coordenada absoluta, que é sistema de coordenadas em milímetro, que o plano de trabalho é x e y, que é o 0 peça, o G54, o G40 descompensação, o G80 cancela 5. E depois vamos para T01 M06, que é a ferramenta 1. Troca automática, como a ferramenta 1 já está aqui, ele não foi lá buscar. Então, próximo, vai ligar a rotação. S3000 M3, que é no sentido, liga o fuso no sentido horário. Deu a compensação de altura. Tá 20 mm ali da minha peça, da face da minha peça. Depois ele vai para G00x-65, y-65, que é o ponto de segurança. Vai descer em Z5, tá 5 mm da face da minha peça. Depois eu vou programar aqui o G01Z-2, F520, que é o avanço, e ele está a 2 mm abaixo da face da minha peça, que é o que a gente tinha determinado lá, para ele estar de profundidade, que a ferramenta já está descendo. Vou dar compensação de raio. E vou iniciar a usinagem. X-45, Y-25. Bom, agora, parou ali no Y-25, ela vai fazer o nosso raio ali, que é o G03. X-25, Y45, raio de 20. E volto para o G01, fazendo a usinagem ali, a interpolação linear. Novamente outro raio, X45, Y15, raio de 30. Terminou o raio, vai fazer a interpolação linear ali. E novamente outro raio. Aquele X-55 que eu falei, Y-17. Descompensação. Vai subir com a minha ferramenta em Z, Z100. E perceba, minha ferramenta está girando. Agora eu vou dar um M5, que vai desligar o fuso. E M30, fim de programa. Então é isso, pessoal. Olha aqui o perfil da minha peça. Tá aqui o chanfro, os raios. Raio de 20, o raio de 26 e o raio de 30. Então vou colocar para ele rodar aqui novamente para você estar olhando.
Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos estar fazendo mais alguns programinha aí para estar exercitando. Vamos fazer alguns em incremental, mas é somente para praticar mesmo, porque nosso programa em si agora para frente aí vamos fazer tudo em coordenadas absolutas. E mais para frente nós inicia aqui no simulador. Por enquanto, vamos ficar só nesses programinha básicos fazendo. Então é isso, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like para estar fortalecendo o canal.